De volta com o programa Opinião, né? Nós falamos ali no bloco passado que a gente estava indignado realmente com os políticos e às vezes eles dizem, não, mas esse dinheiro que a gente está gastando para uma festa vem da Impetu. Eu sei, mas está gastando dinheiro do mesmo jeito do Estado, o dinheiro está indo para o ralo, que é diferente, é claro, de uma cidade turística. O Recife e Olinda não podem deixar de fazer carnaval, porque vão atrair recursos para a cidade. Caruaru não pode deixar de fazer o São João, porque vai atrair recursos para a cidade. Mas cidades que usam esse dinheiro apenas para o povo da cidade se divertir, botem a mão na consciência. Olha, 2016 é ano de eleições municipais e este é um momento mas muito importante, pois nós, cidadãos, temos o direito de decidir quem nos representará durante 4 anos no poder público. Mas o voto, ele é obrigatório no Brasil ou ele é facultativo? O que é que você acha? Será que isso aí não é um problema apenas de nomenclatura? O repórter Wagner Alex foi conferir nas ruas a opinião da população acerca desta indagação. Então, vamos conferir a matéria. A cada 2 anos acontecem eleições no Brasil. E em 2016 não será diferente, teremos eleições municipais com o intuito de escolhermos os nossos representantes na cidade, no poder executivo, prefeito e vice-prefeito, no poder legislativo, os vereadores. Porém, na contabilização dos votos, percebemos que a cada ano aumenta o número de abstenções, que é quando o eleitor deixa de ir votar. Por que isso acontece? Viemos às ruas para saber da população. Você acha que o voto é obrigatório ou facultativo? Eu acho que é facultativo, que assim as pessoas votam se quiserem, né? Até porque também pode votar em branco. Acho isso. Obrigatório. Porque a pessoa tem que ir votar, e se não votar, paga a multa, né? E tem que ir lá votar, de todo jeito. Deveria ser livre, porque o brasileiro vota forçado. Ele não vota por espontânea vontade. Facultativo. Na minha opinião, a gente não deveria ser obrigado a votar. Eu acho que é obrigatório, né? Porque depende do governo, né? Para a humanidade trabalhar melhor, eu acho que depende do governo. Então eu acho que por conta disso é obrigatório. É obrigatório. Porque a gente temos que votar, né? Nós temos que votar. Então cadê a nossa democracia, né? Não existe. Voto para mim é obrigatório. Servir as Forças Armadas é obrigatório. Tudo isso é ditadura. Democracia não é obrigar o cidadão a fazer as coisas que eles querem. Tá entendendo? Porque se você passa a fazer uma coisa obrigado, já não é democracia, é ditadura. E ditadura nesse país já passou. Tá entendendo? Nós estamos numa época de democracia, numa época em que o povo tem a vontade de fazer aquilo que é livre. Tá entendendo? Então, o voto devia ser livre, cada um fica à vontade, se quer votar ou não. Agora, obrigar o cidadão a votar, porque se você não vota, você não faz concurso público, você não faz isso, não faz aquilo, aí você está sendo obrigado, está sob uma ditadura. Bem, aqui apresentamos a vocês a opinião da população. E vocês aí no estúdio? Olha, Wagner, eu quero dizer o seguinte logo sobre esse assunto. Para mim existe uma pegadinha no Brasil com relação ao voto. Eu vou expor primeiro aqui a minha opinião, antes dos meus convidados, o Erlo e o Francisco, também falaram sobre esse assunto. Se você não votar, porque eles dizem que o voto é obrigatório, mas se você não votar, você vai ter que pagar uma multa e fica tudo bem. Essa multa custa apenas R$ 3,50. Se você sair de casa para votar, você vai pegar pelo menos um ônibus para ir, um ônibus para voltar, ou se for de carro vai gastar o combustível e vai gastar pelo menos R$ 5 a R$ 6 para poder votar. Então pense bem se o voto realmente é obrigatório ou se a gente simplesmente está se escondendo aí por trás disso. Agora, uma democracia, eu não sei se era para o voto ser obrigatório. Pela Constituição Federal, o voto é facultativo dos 16 aos 18 anos e a partir dos 70 anos ele é facultativo, mas dos 16 aos 70 ele é obrigatório dessa forma que você está dizendo, Rosimael. Na minha opinião, eu também concordo com você. Eu acredito que o voto não deveria ser obrigatório numa democracia. É assim na maioria das democracias, né, ocidentais. Ele não deveria ser obrigatório.
Mas no Brasil essa obrigatoriedade, ela é a regra constitucional, mas além dessa multa que você disse de 3,50, tem o que o cidadão falou aí na reportagem. Você sofre outras restrições também, por exemplo, não poder fazer concurso público. Então isso daí é uma limitação que eu acho antidemocrática. Mas o Raul Seixas já dizia, né? Se fosse tão bom, não seria obrigado, né? É muito bom quando a gente participa de programas como esse, que a gente vê as vozes das ruas, né? Porque a gente vê várias vertentes aí, vários caminhos. Eu acho que o voto, ele permanece sendo a maior arma do ser humano. Porque é com o voto que ele consegue mudar o que está errado, ele consegue avançar em algumas bases que ele precisa alcançar. Agora, o grande problema está o voto que você dá é que você não acompanha o seu parlamentar, o seu deputado, o seu prefeito, o seu vereador. Aí onde está o grande problema. Quando você não acompanha, você deixa ele muito solto. E por deixar a pessoa muito solta, o seu digno representante, aí as pessoas fazem o que querem. Então eu acho que o voto, quando ele é consciente, ele consegue chegar àquele limite. Agora, a partir do momento que você pega seu voto e vende por um saco de cimento, um saco de areia, um milheiro de telha, aquele voto tem que durar 4 anos, porque você está vendendo a sua dignidade. E ainda bem que você não falou em dentadura. Olha, cerca de 131 mil aposentados e pensionistas cariocas estão com o pagamento do salário referente ao mês de março atrasado. A Justiça alegou que o governo do estado é quem deve quitar a dívida que estava prevista a ser paga até 12 de maio. No entanto, ele afirma que não há recursos para realizar os pagamentos. Com 661 mil a pagar à Defensoria Pública, o Estado ainda recebeu a informação do órgão especial do Tribunal de Justiça de que o pagamento aos aposentados deve ser realizado de imediato. Do contrário, o Estado será acusado por crime de responsabilidade. São anos de contribuição destes aposentados para que no futuro eles sejam prejudicados pelos nossos queridos políticos. A diferença é que agora lá a Justiça disse, ou você paga ou será responsabilizado. Não vá fazer festa não, né? Isso fere um direito social da Constituição assim, de uma forma escancarada, né? É lamentável o que o Estado do Rio de Janeiro está fazendo, não só o Estado do Rio de Janeiro, como outros estados também estão parcelando aí os salários dos servidores públicos, porque é uma crise muito mais de gestão do que realmente de falta de recursos. E se usa desse expediente para fazer esses absurdos aí que a gente está vendo com os aposentados no Rio de Janeiro. Então, na minha opinião, isso realmente é um crime de responsabilidade e o governante tem que ser responsabilizado e, se for o caso, sofrer o impeachment aí do governador do Rio de Janeiro. Eu vejo que existe uma incoerência muito grande, porque o Rio fazendo as Olimpíadas, né, gastando milhares e milhares de recursos, tanto recursos próprios como recursos federais, e não ter dinheiro para pagar os seus aposentados, os seus servidores. Eu acho isso uma falta de planejamento muito grande. E o que eu acho ainda mais interessante nisso tudo é que quando a gente se depara com situações como essa, em que recursos são usados para outras coisas, mas o funcionário não é pago, o fornecedor não é pago, se isso não é feito lá e feito com muita propriedade, o fornecedor também deixa de pagar os seus funcionários e na hora que deixa de pagar os seus funcionários, aquela bola de neve sai se arrastando, todo mundo deixa de estar ganhando. Olha, chegamos ao final de mais um programa Opinião. Acabou, né? Passou rapidinho. Eu quero agradecer aqui aos meus convidados por expor aqui as suas opiniões aqui no nosso programa e a você, telespectador, por sempre estar aqui nos assistindo. Eu sempre digo que para saber o que está acontecendo, você pode ler ou ver naquele outro jornal, mas para formar a sua opinião e aprender, você vê aqui com a gente. Então, até amanhã, se Deus quiser. Tenham um bom dia e um grande abraço.